Olá pessoal, vamos lá mais questões, certo? Da Banca Copérnia e a PIB, Guarda Municipal. Vamos lá. A vida é meio estranha. Conheço muita gente que tem tudo para ser feliz e adora sofrer. Então, esse termo que está destacado aqui, temos um advérbio, certo? É isso que ele vai vir para que analisemos, ok? Então, o que é um advérbio, pessoal? Um advérbio ele vai mudar um adjetivo, um verbo ou até mesmo um outro advérbio, certo? Então vamos à questão. Com base nas regras de concordância nominal, assinale a alternativa que apresenta o mesmo sentido do termo meio no enunciado acima. Na letra A temos é meio-dia e meio. Na letra B, a aula está no meio. A C, a mesa encontra-se no meio da sala. D, aquela menina vive meio insegura por causa da violência. E, todos vivem, todos devem ter um meio de vida para garantir ao menos o sustento próprio. Detalhe, gente, muito cuidado. O que ele quer aqui, certo? Que o enunciado pede, ó, com base nas regras de concordância nominal, temos aqui concordância nominal, assinale a alternativa que apresenta o mesmo sentido, certo? Do termo meio. Então, o que ele quer? Ele não quer que você encontre a alternativa errada ou a alternativa certa, mas a que apresenta o mesmo sentido desse termo aqui, meio, certo? É isso que ele quer, sentido, ok? Então vamos lá, alternativa. A letra diz o seguinte: é meio-dia e meio, certo? Esse sentido aqui apresentado no enunciado diz assim: a vida é meio estranha, certo? Então temos um advérbio aqui, ok? Vamos esquecer um pouco essa nomenclatura, certo? Olha só, que a vida é meio estranha, como se dissesse que a vida é um pouco estranha, certo? Isso aqui não vai variar, a vida é mais estranha ou menos estranha, ok? Então, vai ficar desse jeitinho aqui. O sentido que temos que empregar é de um desse mesmo aqui, ó, esse meio, certo? Quando ele coloca na letra A é meio-dia e meio, primeiro, isso aqui não poderia ser que a concordância para esse termo teria que ser meio-dia e meia, certo? Porque aqui vai se referir a um substantivo meia, ou melhor, adjetivo meia. Então, se refere a meia, certo? E que está se referindo também a horas, então tinha que ser meia. É meio-dia e meia hora, ok? Se refere a meia hora. Então, cuidado com isso, gente, certo? Nossa letra A não pode ser. Esse não seria nosso gabarito, não é nosso gabarito. A letra B diz assim: a aula está no meio, ok? Se a aula está no meio, consequentemente, a aula está na metade, o que não condiz com a vida é meio estranha. Não pode dizer que a vida é meio estranha, dizer que está na metade da vida, alguma coisa do tipo. Então, essa letra B aqui, ó, podemos descartar sem problema nenhum. Também não é o nosso gabarito, ok? A letra C, a letra C diz assim: a vida encontra-se no meio, ou melhor, desculpa, gente, a mesa encontra-se no meio da sala. A mesa encontra-se no meio da sala. Então, é um sentido de que está no centro, certo, da sala. Então, se está no centro da sala, não traz a ideia de meio. O sentido aqui, a vida é meio estranha, a vida é mais estranha, a vida é menos estranha, a vida é um pouco estranha. Então, não apresenta o mesmo sentido que isso aqui, ó, certo? Então, a letra C também não é o nosso gabarito. Podemos descartá-la também. A letra D diz assim: aquela menina vive meio insegura por causa da violência. Vamos ver se tem o mesmo sentido, certo? Era como se eu dissesse que a menina vive um pouco insegura por causa da violência, a menina vive mais insegura por causa da violência, a menina vive menos insegura por causa da violência. Legal, pessoal, traz o mesmo sentido sim, certo? Essa letra D aqui, ó, é que é o nosso gabarito. Então, podemos, com total segurança, aqui, ó, escolher a letra D. É o nosso gabarito, ok? Letra D. Vamos olhar na letra E, certo? A letra diz o seguinte: todos devem ter um meio de vida para garantir, todos devem ter um meio de vida para garantir ao menos o sustento próprio. Todos devem ter um meio de vida, certo? Uma forma de vida, uma maneira de viver. Não apresenta o mesmo sentido que do pequeno fragmento de texto aqui. Então, a letra E também não é o nosso gabarito. Ou seja, apesar de ser uma questão de concordância nominal, pessoal,
trabalhando isso a questão da semântica aqui, certo? O sentido que as palavras apresentam. Então, isso deve ser muito importante e também deve ser levado em consideração, ok? Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal, para dar aquela força, ok? Vamos lá, continuando. Vamos continuar aqui. Mais uma questão. Temos aqui a questão 12, certo? Um pequeno, isso aqui, um melhor poema. Temos esse texto, mas não é o seguinte: no verso para Deus, nosso Senhor, a expressão destacada exerce a função sintática de. Já que eu penso aqui, esse texto, eu posso até estudar essa questão sem necessariamente nem ler o texto. Ou melhor, eu não vou nem precisar desse texto, você não vai precisar do texto. Por quê? O que ele quer? Só que você analise essa expressão aqui, ó. No verso para Deus, nosso Senhor, a expressão destacada exerce a função sintática de. Aí você tem sujeito, tem o aposto, vocativo, predicativo e adjunto adnominal, certo? Então, eu tenho que lembrar o que é sujeito, o que é aposto, o que é vocativo, o que é predicativo e o que é adjunto adnominal. Eu só tenho que ver se ele exerce a função sintática de alguns desses termos. Então, quando eu vou aqui para sujeito, certo? Eu já percebo aqui, ó, que ele não exerce a função de sujeito, certo? Ele não tem nada se referindo a ele ou falando algo sobre ele. Então eu sei que a letra A não pode ser, certo? Quando na letra B a gente vai para a questão aqui de aposto, que você tem na letra B? Aí você tem que lembrar o que é esse termo aposto, certo? Aposto vai ser o quê? Quando o termo explica alguma coisa do termo anterior, digamos assim, um aposto explicativo. Então, quando diz aqui, ó, para Deus, quem é Deus? Nosso Senhor. Então, está explicando o termo anterior, certo? Então, eu tenho aqui o nosso gabarito, letra B, certo? Esse é o nosso gabarito. Por que não a letra C? Vocativo. Vocativo, gente, quando é digamos assim, um chamado, certo? Quando alguém diz, por exemplo, fulano, vai fazer isso. A mãe diz, menino, levanta dessa cama. Então, esse termo menino, esse termo fulano, são vocativos, ok? Predicativo é quando você tem esse termo aqui, ó, faz referência ao sujeito, certo? Quando declarar algo sobre o sujeito. Aí você tem o predicativo, certo? Adjunto nominal vai ser aqueles termos lá que fazem referência a um substantivo, certo? É satélite para um substantivo. Então você não tem, né? Nosso gabarito aqui é a letra B, ok? Vamos lá rapidinho mais uma questão. Relacionando cada enunciado com a numeração correspondente à voz do verbo. Vamos lá, certo? Temos aqui, mais um pouco, voz do verbo. Tem a letra A, B, C, D e E, certo? O número aqui representa a voz ativa, não é isso? Voz ativa. O que é voz ativa? É quando o sujeito faz alguma coisa, não é isso? Para uma determinada ação. Então você tem esse sujeito aqui, é o sujeito ativo, certo? É a voz ativa. A voz passiva analítica, certo? Que é a voz passiva analítica. Quando você vai ter lá o sujeito certo? Sofrendo alguma ação, ok? E a voz passiva sintética também, quando o sujeito sofre determinado tipo de ação, só que agora esse termo, quando aparece o termo sintético, ele tem aquela partícula si, ok? Reflexivo é quando o sujeito pratica uma ação contra ele mesmo, certo? Ele mesmo pratica ação e essa ação vem contra ele mesmo, então é a voz reflexiva. Vamos lá. Aí você tem aqui, o cozinheiro feriu-se. Quando diz o cozinheiro feriu-se, acabei de explicar agora, gente, esse tema aqui, ó, a voz reflexiva, então vai ser a número 4, certo? Reflexivo. Primeiro começa com o número 4. Se já começou com o número 4, então, de antemão aqui, você já vai descartando a letra A, letra B, letra C, ficamos só entre D e E, certo? Se eu tenho a certeza absoluta que o cozinheiro feriu-se. Quem feriu o cozinheiro? Ele mesmo. Então, é a voz reflexiva. Então, eu tenho a resposta começa com o número 4. Se começa com o número 4, obviamente, A, B e C eu já posso descartar. Fica entre D e E, certo? Vamos lá, continuando. O segundo termo aqui diz assim: os clientes do banco serão atendidos pelo gerente. Olha só, os clientes do banco serão atendidos
pelo gerente. Quem será atendido pelo gerente? Os clientes do banco. Então, eles sofrerão essa ação de ser atendido pelo gerente, certo? Então, aqui eu tenho voz passiva analítica. Então, consequentemente, começar com o número 2 agora, certo? Aqui vai ser o número 2. Se eu já tenho o número 2, consequentemente, já achamos nosso gabarito. Letra D, certo? Por questão de segurança, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O outro aqui, ó. Os gregos inventaram a política. Quem inventou a política? Os gregos. Então, temos aqui o sujeito, está praticando a ação, sujeito ativo, então é número 1, certo? E por fim, vende-se limões. Temos aqui a voz passiva sintética. Lembra que eu falei que a partícula se apareceu aqui, ó, quando o sujeito não está sofrendo ação. Então, voz passiva analítica. Tem a partícula se? Tem. Então, tem aqui ó, o número 3. Então, temos 4, 2, 1, 3. Letra D é o nosso gabarito, certo? Continuando aqui, vamos lá, certo? Mais uma questão aqui agora de compreensão textual, ok? Vamos lá. Temos aqui o texto. A solução do conflito entre israelenses e palestinos poderia ser um ponto de estabilidade para um Oriente Médio afundado em crises. Esses dois povos estão cercados por problemas. Os vizinhos egípcios continuam sem saber o que é uma democracia, renovaram a ditadura militar e deixaram o terrorismo crescer em seu território. Os sírios, ao norte, entraram no terceiro ano de guerra civil com mais de 150 mil mortos. Vamos à questão, certo? Segundo o texto, temos aqui, segundo o texto, só que, pessoal, quando se refere a termo segundo o texto, então estamos diante de um termo de compreensão textual. Se é segundo o texto, é com base no texto. Eu não posso imaginar nem usar conhecimento de mundo para responder essas questões, certo? Me basear apenas no texto. A letra A diz assim: a estabilidade poderia ser consequência da solução do conflito entre israelenses e palestinos. B. Democracia e ditadura são fenômenos que se harmonizam por afinidades. C. O conflito entre israelenses e palestinos é resultado das crises na região. D. Estabilidade vai de encontro à possibilidade de paz na região. E o momento da ditadura militar repugna o terrorismo. Vamos lá, certo? Ainda temos que nos basear no texto e, consequentemente, temos que voltar para o texto. Na letra A diz assim: a estabilidade poderia ser consequência da solução do conflito entre israelenses e palestinos. O texto começa: a solução do conflito entre israelenses e palestinos poderia ser um ponto de estabilidade para um Oriente Médio afundado em crises. Já de início, já temos essa possibilidade fortíssima de resposta, certo? Letra A. Isso aqui se corrobora, diz assim: a solução do conflito entre israelenses e palestinos poderia ser, certo, um ponto de estabilidade para um Oriente Médio afundado em crise, certo? Traz essa possibilidade de solução para o conflito entre esses povos. Então, aqui, segundo o texto, está, digamos assim, mais acentuado para ser o nosso gabarito, certo? A letra A. Mas vamos continuar, certo? A letra B diz que democracia e ditadura são fenômenos que se harmonizam por afinidades. Democracia e ditadura são fenômenos que se harmonizam por afinidades? Sabemos que não, mas é importante que temos que dar uma olhada no texto. O que o texto fala sobre isso? O que o autor diz sobre isso? Então temos assim, continuando, esses dois povos estão cercados por problemas. Os vizinhos egípcios continuam sem saber o que é uma democracia. Renovaram a ditadura militar. Olha só, eles renovaram a ditadura militar. Se renovaram é porque já havia essa ditadura militar lá, certo? Mas eles não sabem o que é democracia. Então, segundo o texto, diz aqui na letra B que democracia e ditadura são fenômenos que se harmonizam por afinidade. Então, essa letra B aqui, ó, não pode ser nosso gabarito. Então, por total segurança, certo? Temos aqui de descartar essa letra B. A letra C diz: o conflito entre israelenses e palestinos é resultado das crises nas regiões. Não é bem assim, certo? Já fala que o resultado do palestino
já havia esses problemas muito antes da crise nas regiões. Então, a letra D, estabilidade vai de encontro à possibilidade de paz na região. Estabilidade vai de encontro à possibilidade de paz na região, certo? É uma possibilidade? É sim, mas não é na região, é entre povos, certo? Entre esses dois povos. Então, podemos tratar também a letra B, apesar de ser bem indicadora, não é isso? Mas não é na região, certo? É entre os povos. A letra A diz assim, um momento de ditadura militar repugna o terrorismo. Sabemos que não é? Uma coisa pode levar a outra ou ser a mesma. Então temos aqui no nosso gabarito a letra A, ok? Esse é o nosso gabarito, pessoal. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal para dar aquela força, certo? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal, continuando, certo? Compreensão textual mais uma vez. Temos aqui o texto. Vamos ler, certo? Uma empresa formada por processos, estrutura, métodos e procedimentos. Também produtos, clientes e mercados. E ainda sentimentos e emoções. O intercâmbio sinérgico desses elementos constitui a empresa plena. Vamos ao enunciado. Segundo o texto, o conceito de empresa plena, olha só, segundo o texto, certo? Compreensão textual mais uma vez. Então, a letra A. Desconsidera as relações entre processos e pessoas. Não há como desconsiderar, porque ele diz logo de início, uma empresa plena, uma empresa é formada por processos, estrutura, métodos e procedimentos, certo? Então, na letra A diz assim, desconsidera as relações de processos e pessoas. Não, não desconsidera. Não há essa possibilidade, certo? Então, nossa letra A pode ser descartada. A letra B diz assim, ó, estrutura-se nos sentimentos e emoções. Ele fala em sentimentos e emoções, mas não é que ele estrutura-se, que é formado por processos, fala tudo isso depois, e também por produtos, clientes, mercados e ainda sentimentos e emoções, não estruturas. É formada, certo? Essa empresa. Então, a letra B também pode ser descartada sem receio nenhum. A letra C, assim, é alheio aos constituintes empresariais. Quais são esses constituintes empresariais, pessoal? Tudo isso que foi mencionado. Então, ele não pode ser alheio. Então, podemos, sem receio nenhum, tirar e a letra C também. Letra D. Vai além dos intercâmbios sinérgicos. Aí, continuando, o intercâmbio sinérgico desses elementos constitui a empresa plena. Ele diz que esses elementos constituem a empresa plena. Não diz que vai além, certo? Então, a letra D também podemos descartar. Letra E, evidencia o intercâmbio sinérgico. Obviamente, evidencia o intercâmbio sinérgico. Diz o intercâmbio sinérgico desses elementos constitui a empresa plena, certo? Ele menciona lá, ó, desses elementos, ok? Que foram mencionados, evidencia o intercâmbio cinético. Letra E é o nosso gabarito, ok? Então, pessoal, fica aí, certo? Bons estudos. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal para ajudar o canal. E até a próxima.